Em nossa última discussão, olhamos para a questão das necessidades da sociedade e eu disse que interação entre solução e necessidades é o que dá origem ao dinheiro. A compreensão da sociedade é crítica. Uma das coisas que discutimos é que a sociedade se constrói a partir das necessidades, e é a prestação da solução dessas necessidades que gera dinheiro. Vivemos em um mundo econômico, então sempre haverá comércio porque cada indivíduo tem uma necessidade. Cada indivíduo que está no planeta tem uma necessidade e isso significa que há tantas chances de ganhar dinheiro do que você realmente. Eu penso. Muita gente acha que é difícil. Bem, é difícil porque as pessoas não têm entendimento, não têm entendimento básico sobre como o dinheiro funciona e como vão as coisas do dinheiro. E assim com a falta de compreensão então é difícil, mas quando você entende a sociedade e como funciona, é bem possível ganhar dinheiro. Então, o que fizemos antes? Está lidando com a sociedade e hoje vamos começar a olhar para outra parte dessa. Estudando e lembre-se novamente, eu sempre encaro essas coisas como fundamentos, porque se você realmente não entender o funcionamento básico das coisas, não poderá entender outras coisas intrincadas e complexas no topo. Você sabe, então precisamos entender os fundamentos e acho que se você se apodera dessas coisas e então pode começar a aplicá-las, não importa o quão complexo seja, este continua sendo o princípio orientador. Estes permaneceram os princípios no que diz respeito a ganhar dinheiro. Eu sei que em algum momento vamos falar sobre orçamento, vamos falar sobre as questões de despesas, receitas e todas essas coisas. Mas, se você nem sabe como fazer isso, como vai falar sobre gastos, receitas, economias e tudo isso? E eu tinha mencionado algo em um estudo anterior que a única maneira de administrar o dinheiro adequadamente é mantê-lo e multiplicá-lo. Se você não multiplicá-lo, ele desapareceu. Porque de vez em quando você vai pegar alguma coisa aí para usar e vai diminuindo pequeno, vai diminuindo em quantidade e é assim mesmo. Então, hoje veremos uma parte importante dele, que é o módulo 13 e também veremos como ganhar dinheiro. Eu acho que o outro era. Também tem que ganhar dinheiro, mas depois temos como ganhar dinheiro 2. Agora, tudo bem, se você tem sua Bíblia, abra em Provérbios 28 versículo 19. O que cultiva sua terra terá fartura de pão, mas o que segue os vaidosos terá bastante pobreza. Isso é Provérbios 28 versículo 19. Veremos outras escrituras e acho que deve ser Mateus 25. E veremos o versículo 15. A um, deu 5 talentos. A outros 2, a outro, a cada um segundo a sua capacidade. Então ele foi embora. Ele que havia recebido 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou mais 5 talentos. Em outras palavras, havia comércio. É importante saber tanto no anterior versículo que lemos e o seguinte, Mateus aponta uma coisa primeiro que em ambos os versículos algo é enfatizado.
O número 1 é que é um homem que se recusou a lavrar sua terra, ou seja, ele tem alguma coisa. O segundo, ele recebeu 5 talentos. Talentos aqui não é lidar com habilidade no sentido de aprender a correr ou aprender a cantar, saber cantar, mas habilidade. A palavra lá, talento é dinheiro naquela época. Agora, isso indica novamente para mim que todos têm algo a fazer, algo a oferecer, uma solução a fornecer. E é da oferta dessa solução, do engajamento, que vem o dinheiro. Então, a primeira coisa que direi é, sobre como ganhar dinheiro, é que você tem alguma coisa. Há uma passagem interessante da Bíblia no livro Of Second Kings, uma história interessante, mas ilustra como sair da pobreza. Segundo Reis, capítulo número 4, foi um revolucionário. Visão que o Senhor me deu no ano de 2004. E quando você olha para essa história, é retratos do ponto que eu estou. Fazendo, você tem o quê? Algo. O homem morreu, ele é um profeta, é um servo de Deus. E eu disse antes em fatos. De dinheiro, em relação ao dinheiro que a pobreza não respeita a sua espiritualidade. Então o homem morreu pobre é. Ele usou os filhos como garantia e mesmo assim faliu, não conseguiu pagar. Mas quando ela veio ao homem de Deus, Eliseu, ele disse, ele perguntou a ela. E disse, o que posso fazer por você, o que você tem aí? Ela disse, não tenho nada, guarde um pouco de óleo. Você vê a mente dela, eu não tenho dinheiro e não tenho nada que possa gerar dinheiro a não ser um pouco de petróleo. E a resposta foi tipo, só óleo para, o que pode. Isso faz? Muita gente não percebe que sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa e o que tem é. Sua porta de entrada para escapar. Escapar de quê? Escapar da pobreza. Então você tem alguma coisa. É importante que a gente consiga isso. Você tem alguma coisa o tempo todo. A chave é saber o que você tem. Você está aí comigo? As chaves para saber o que você tem e o que isso significa. Você tem que descobrir o que você tem e no momento em que você descobrir o que você tem com o conhecimento de como a sociedade funciona, agora você pode ver onde você se encaixa. Pelo menos esse é um bom ponto de partida. Agora você pode. Descubra onde você se encaixa. Mas até saber o que você tem. Você estará vendo a sociedade estará fora da rede. Você entende que o dinheiro segue a rede. Se você não estiver nessa rede, o dinheiro não chegará até você. Isso é tão simples como isso. Dinheiro segue a rede de provedores de soluções. Ponto final. Então você deve primeiro saber o que você tem. Se você não sabe o que você tem, então você ficará preso. Sua capacidade de saber o que você tem e entender como funciona a sociedade. Então você pode ver exatamente onde você deveria estar. E isso seria um bom ponto de partida para você começar a construir. Pode ser sensato reservar um tempo e fazer um inventário do que você tem. O que você quer dizer? Muito simples, muito simples. Pense em qualquer coisa que você tenha que possa
Adicionar valor. Lembre-se de que definimos o valor antes, certo? Então você precisa tirar um tempo e fazer um inventário. Faça um inventário de si mesmo. Se você não fizer um inventário, não saberá quanto tem. Se você não fizer um inventário do que tem, não saberá quanto você tem. Então você tem que fazer um inventário do que você tem. O que você quer dizer com isso? Eu já disse isso, mas deixe-me repeti-lo novamente depois dar mais detalhes. O que é que eu tenho que pode dar uma solução, que pode agregar valor? Lembre-se de que definimos o valor antes. Ok, então algo que pode resolver uma necessidade. Então o que você tem? Lembre-se de que estabelecemos diferentes tipos de necessidades, certo? Então, o que você tem que pode ser transversal ou que pode agregar valor em qualquer uma dessas categorias? Você sabe, você tem que assuma a responsabilidade do seu futuro financeiro, da sua vida financeira e isso significa que você tem que acordar e dizer eu tenho que sair da pobreza e eu vou fazer alguma coisa porque isso é outra coisa implícita naquelas passagens da Bíblia, que nos é dado algo, mas eles têm que fazer isso, são você comigo? E isso significa que se recusar a se envolver de forma significativa é o que você chama de preguiça. Não é procrastinação. Procrastinação significa demora em fazer o que você deveria ter feito agora, colocando isso no futuro lá, apenas. Quando? Apenas para a preguiça. Além disso, quem procrastina nunca consegue fazer as coisas, não consegue muito porque o tempo que teria. Costumavam fazer o que deveriam ter feito, então desperdiçaram fazendo outras coisas que podem não ser relevantes. Mas quando falamos de preguiça, abrange a procrastinação, é muito grande. E quando você fala sobre preguiça, está lidando com duas coisas. Uma, mental. Preguiça. Na verdade, direi isso, os pobres são mentalmente preguiçosos. É a falta de engajamento de seus poderes mentais que o mantém falido. E às vezes o problema com os pobres é que eles continuam pensando da mesma maneira. Esse é o problema. Você sabe, eles não são inteligentes o suficiente para descobrir que o que quer que aconteça com eles lá fora é um produto da maneira como eles estão pensando e das escolhas que estão fazendo. Se você não começar a trabalhar em sua mente, porque é aí que tudo começa. Comece a trabalhar em sua mente e diga, não, eu não vou. Por aqui, estão comigo? Você descobrirá que eles não vão se envolver. E enquanto sua mente não estiver ocupada, suas ações não seguirão o exemplo porque a ação segue os pensamentos. Você está comigo? Então, por que eles não tiram tempo? Pensar em suas situações e pensar e analisar exatamente qual é o problema e o que fazer e resolver um problema muito. Causa clara de ações e isso apaixonadamente, vê-se onde eles querem ir. Você descobre que eles vão estar lá. Na verdade, posteriormente, no futuro, não necessariamente no futuro, mas em outros cursos, falarei predominantemente sobre as questões de pensamento e como isso se relaciona com ser rico. Realmente onde está a coisa, porque no momento em que você abre suas mentes, seus pensamentos e mostra eles o que é possível e onde eles estão errando, o que é corrigido e eles são capazes de liberar sua paixão, o que é um pensamento claro, em uma causa clara de ação,
que decorre de um pensamento processado, você descobrirá: muitas pessoas ficarão ricas, muitas pessoas ganharão dinheiro. E muitas vezes, os ricos não. Geralmente gostaria que você soubesse disso porque ser pobre é uma vantagem. Preguiça mental, recusa em envolver a mente produtivamente. Ok. É assim que o sábio Salomão coloca: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, onde quer que você esteja financeiramente agora é um produto de seu pensamento e escolha. O próximo tipo de preguiça não é apenas preguiça mental, mas preguiça física. Estas são as pessoas, este é o grupo de procrastinadores. E essas são as pessoas que não fazem nada. Eles apenas esperam que as coisas caiam em suas mãos e depois esmolas. Isto é assim por causa de sua mente que se recusou a funcionar e sua mente se recusou a funcionar porque eles não querem isso. E, novamente, às vezes é ignorância. Muitas pessoas desejam algo, mas porque eles não estão equipados, então eles não sabem o que fazer, eles são apanhados em um buraco de rato. Mas a verdade é que se você o desejar com força suficiente, você o criará, encontrará uma maneira de conseguir fazê-lo. Você está comigo? Essa é uma das coisas que tem a ver com riqueza. Sobre ganhar algum dinheiro e muito dinheiro, você não vai chegar lá. Porque, para ser honesto com você, os desejos são tesouros em espera. Eles são indicadores que podem nos mostrar para onde você provavelmente está indo. Ele mostra para onde você provavelmente está indo, o que deseja. Ok, vamos voltar ao que eu disse antes. Todo mundo tem o quê? Algo. E darei a você 5 categorias amplas. De coisas que você deve ter basicamente para fornecer solução. Ok, espero ser capaz de fazer os 5 neste. Claro, se eu não estiver bem, mas se Deus quiser, eu faria algo nesse sentido. Agora, quando digo Deus, porque você vê que estou falando com os cidadãos do reino. Tudo bem, então essa é minha tarefa principal para lidar com os filhos de Deus. Você deve saber que Deus deu algo a todos e essas coisas Ele nos deu. Ele nos deu achados expressões de 5 maneiras diferentes e uma delas são as ideias. Um deles são as ideias. E número 2 é talento, número 3 é habilidade e 4 é contato. Ideias, talento, habilidade e contato. São você aí? Então, vamos pegar esse 4 por enquanto e podemos chegar a outro mais tarde. Tudo bem, então quando falamos de ideias, estamos lidando com algo, estamos lidando com uma forma de resolver um problema. Você está comigo? Uma forma de fazer o quê? Resolver um problema, uma forma de fornecer uma solução. Em outras palavras, não apenas uma maneira, mas uma maneira melhor. São pessoas que encontraram maneiras de tentar resolver um problema. Você está aí comigo? Mas inventar uma maneira melhor, uma ideia e uma maneira melhor de fornecer uma solução para um problema específico é, na verdade, a chave para ganhar muito dinheiro. Sim, porque o que vai acontecer é que você constrói negócios em torno dessa ideia. É isso que é. Você constrói negócios em torno dessa ideia. Então é isso. Portanto, é uma maneira melhor de resolver problemas. Você está aí? A questão é esta: você tem uma ideia. E quando você tem uma ideia, essa ideia deve ser comercializável. Deve ser comercializável.
deve ser prático e deve ser algo que você pode escalar, o que falamos de soluções escaláveis. Então, tem que ser prático. Isso significa que é factível. Na maioria das vezes, as pessoas têm ideias que não são factíveis porque tudo bem. Podemos fazer desta forma. Você está comigo? Nosso poder na Nigéria é um problema. Então eu acho que posso descobrir uma maneira de apenas esperar. Para o trovão quando vem o raio colocamos lâmpadas, você pode acender todas as lâmpadas, agora a verdade é que por natureza você pode iluminar em todos os lugares. Mas é factível, você realmente tem a maneira científica de calcular isso e fazer isso e se você vai usar raios e fazer isso, como você controla os mercados? Você entende? Eu estou dizendo em outras palavras, é prático. É algo que se pode resolver. Número 2, é algo que você pode controlar o mercado. Eu vou te dizer isso. Existe um homem chamado Nikola Tesla. Muitos anos atrás, este homem encontrou e descobriu uma maneira que nós podemos iluminar todas as partes deste mundo sem nenhuma geração elétrica na represa e tudo isso, podemos naturalmente pelas iluminações de natureza, lâmpadas em todo o mundo. Mas o governo e a comunidade científica nunca ouviram. Por quê? Porque não é comercializável. Se isso for feito, todos gostarão de sua própria luz e você não ganhará dinheiro com isso. Você está comigo? Ele também fez uma invenção que usa a eletricidade que pode ser derivada da natureza porque ele foi o fundador da corrente alternativa. Ao contrário da corrente contínua, que esse cara da eletricidade fez. Então ele desenvolveu um motor de carro que não requer combustível. Agora foi isso que ele fez esses dias e pegou e ninguém prestou atenção. Na verdade, aquele morreu lá também. Mesmo agora estamos tentando voltar a isso. Mas o que ele fez teria esgotado o combustível do mercado. Não haveria necessidade de petróleo bruto, provavelmente teria afetado as brigas que temos hoje. Então, não é apenas que você tem uma ideia que deve ser factível, mas você deve ter uma ideia que também seja comercializável. Em outras palavras, você olha para ela e se vai ser comercializável, você deve estar no controle do mercado. Você sabe quando falo sobre comercializável, isso significa que você tem a capacidade de empacotar de forma que possa ser vendido. Você está comigo? E é por isso que você deve construir negócios em torno disso porque você tem que vender. Você tem que vender a solução. Assim, você tem que embalá-lo de uma maneira que possa ser vendido. Isso nos levará a embalagens, marketing, estratégias e tudo mais. Você está comigo? É outro curso inteiro que faremos, mas porque eu disse que esses são os princípios orientadores fundamentais. Você está comigo? Sim. Por quê? Você tendo uma solução que não pode vender, então não faz sentido porque você não vai ganhar nenhum centavo com isso, tá comigo? Então tem que ser comercializável. E não apenas ser comercializável, mas também deve ser escalável. O que significa ser escalável é que você pode dar. Os módulo 1 e nós aproveitamos, depois de um tempo módulo 2, depois de um tempo módulo 3, em outras palavras é a mesma solução mas empacotada. E distribuído pouco a pouco. Por quê? A ideia é sustentar o seu mercado. Você está acompanhando o que estou falando? Para sustentar seu mercado, manter as pessoas engajadas e ter. As pessoas compram continuamente. Não sei se isso fez muito sentido para você. Por exemplo, os fornecedores de eletricidade. Não os que temos por aqui que são epiléticos e não funcionam de jeito nenhum. Mas há lugares que os fornecedores de eletricidade, é uma provisão que eles fizeram, da forma que é distribuída e da forma que é vendida para você e eles te dão um cartão. Tudo bem, então você coloca esse cartão no medidor e termina com um determinado volume. Você está comigo? A estrutura é que esse é o volume,
Depois que termina você vem porque ainda precisa. Isso é escalável porque você continua, você continua, você continua, você continua, você continua, você continua, você está comigo? Comprando e comprando e comprando e comprando, dessa forma o mercado se espalha sua casa e então você pode comprar para toda a vida de uma vez e tudo bem pouco tempo eles vão acabar o dinheiro e então eles vão à falência. Você está acompanhando o que estou dizendo? Então é escalável. Tem que ser escalável. Dessa forma você sustenta o mercado, eles sustentam o mercado, eles sustentam você voltando de novo e de novo. Então, a questão dos produtos escaláveis é uma questão de forma de pensar e eu só falei o que é preciso, né? A outra é aprender a fazer. Para proteger sua ideia. E bem, isso é simples. Você apenas patenteia. É muito fácil. Agora você vai protegê-lo e tem uma licença de direitos autorais sobre ele. Ao tentar patenteá-lo, lembre-se de que você cria dinheiro para o governo também. O governo licencia que essa coisa pode ser usada em nossa sociedade porque o governo pode frustrar alguém. Você pode achar uma solução e vir licenciar em um lugar e as pessoas falarem, a gente não precisa dessa solução. Vá embora e eles contratam seus próprios pesquisadores para ir e encontrar porque eles não querem que você controle seus mercados. Estes são parte da guerra econômica. Você está comigo? Porque quem controla o seu mercado, controla um monte de coisas. Você pode influenciar o comportamento das pessoas. Você pode influenciá-lo. Apenas os quer em algum lugar, especialmente se estiver fornecendo os itens essenciais da vida. Você está comigo? Você pode segurá-los em um ponto ruim. Ideias são simplesmente maneiras melhores de resolver problemas, resolver necessidades. E se vai te dar dinheiro, então lembre-se que tem que ser algo que não vai apenas fornecer uma solução, mas a solução seria tal que muitas pessoas exigiriam essa solução. Você entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, se você fornecer a solução de poder na Nigéria, uau, eles realmente vão ganhar dinheiro. Você está comigo? Realmente vai ganhar dinheiro. Mas não há solução de poder na Nigéria. Existe, mas na maioria das vezes é muito caro. Tão poucas pessoas têm acesso a ela e as pobres multidões não têm acesso a ela. Portanto, o problema de energia ainda está lá. Mas se você conseguir encontrar uma solução barata, eu lhe digo, você ganha muito dinheiro neste país. Mercado é de cerca de 200 milhões. Então pense em 200 milhões ou mesmo que sejam 70 milhões de pessoas. Você está comigo? Se você tem metade do mercado que você está fornecendo energia de forma escalável. Você entende? Você imagina quanto dinheiro estará ganhando? Então a pergunta seria, qual solução fazer? Você tem. Imagina qualquer um que tenha solução para o coronavírus, mas você vê se tiver a solução. Agora vai começar a fazer política internacional porque outros países não iriam querer comprar de você, certo? Você está entendendo o que estou dizendo? Porque eles não querem que você controle a economia deles, por isso, você. Lembre-se do que aconteceu. Madagascar estava falando sobre a solução deles aqui e ninguém quer ouvi-los porque se de Madagascar foi tomado e é. Ok, eu digo a você que o país é feito, algum tempo para lidar com como a política da economia está sendo jogada, ok. Porque você pode encontrar uma solução e posso dizer isso a você, você sabe que existem políticas locais sobre o controle de certos produtos. Mesmo no mercado. Na verdade, você chega a um lugar, tem gente que controla tal coisa. Mas a verdade é que se você abrir o mercado dessa forma e disser não ao sindicato, essa é uma forma de lidar com a economia porque vai ser quem tem melhor. Agora, será forçar as pessoas a pensar de forma inteligente, porque o domínio pode ser muito monopolista. Apenas deixe as pessoas, bem, ela é dela e não haverá. Mas é uma coisa linda de se pensar. Tudo bem,
Vamos olhar para a segunda coisa que é o talento. Lembre-se que quando falamos de talentos, falamos de habilidades naturais. Estas são habilidades dadas a você por Deus, habilidades com as quais você veio à vida. Essas habilidades estão lá. Eles não são adquiridos mesmo. Embora devam ser desenvolvidos. Existem. Algumas pessoas têm voz para cantar, mas precisam desenvolver essa voz. Eles têm que polir essa voz e eles têm que aprender a usá-la ao ponto de atrair o comércio. Ok, então aí. É habilidade, mas tem que ser desenvolvido e isso faz você perceber que em cada ponto de todas essas coisas. É uma escolha. Você tem que assumir a responsabilidade de fazer algo para trocar sua fortuna financeira, a vida como caso. Pode ser. Também recomendarei que se faça um inventário de suas habilidades, habilidades naturais. Algumas pessoas podem correr, elas são corredores muito rápidos. Algumas pessoas são bastante criativas em artes e tantas outras coisas. Então apenas faça um inventário e então você pode ver qual solução você pode fornecer e quantas pessoas provavelmente precisarão dessa solução e então você estará no caminho para ganhar uma boa vida e o que quero dizer? Quero dizer dinheiro. Eu disse, você tem que desenvolver para um valor comercial. Você tem que desenvolver para um valor comercial. Não basta ter talento, escreveu José Maxwell. Um livro, talento não é suficiente. Então não basta você ter um talento incrível, mas o talento tem que ser desenvolvido e é. Não apenas vai ser desenvolvido, você tem que aprender a construir negócios em torno disso. Você tem que aprender a ter uma grande atitude. Você tem que aprender a ser apaixonado. Apenas seja determinado. Pretendo fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa com o que você tem. Está comigo? Agora, você pode ver que há muitas pessoas que tinha grande talento, mas nunca usou. Muitos deles estão falidos agora, então desenvolva os talentos, empacote. Isso e fazer o quê? E vender. Então essa é a regra para talentos e dinheiro, desenvolvê-lo, empacotá-lo e vendê-lo. Você não é apenas tem talento, mas você tem que trabalhar o talento, tem que desenvolvê-lo e tem que fazer isso. Olha, uma vez eu mencionei a você sobre este boxeador, este cara que estava ganhando mais de 800 milhões de dólares, 800 milhões de dólares. Isso foi o que ele foi pago, atleta mais bem pago. Não estou falando dos campeões de boxe, estou falando de alguém que está ganhando mais, 800 milhões, mais de 3 milhões de dólares, mais de 3 milhões de dólares e é um talento, mas não é apenas talento, é. Tem que ter muito desenvolvimento, o desenvolvimento mental para aguentar pressão e essas coisas todas. Esta é a força dada a ele. Em vez de sair por aí intimidando as pessoas nas ruas. A outra é habilidade. Habilidades são definidas como habilidades adquiridas e é isso que vamos para a escola. Façam. É muito difícil para você encontrar aqueles que seguiram a habilidade e se tornaram grandes. Quero dizer, acumulando uma enorme riqueza. Muito raros, não comuns, aqueles que acumulam grande riqueza através da habilidade porque habilidade é, na verdade,
O que vamos à escola para fazer? Você sabe por que a Nigéria, por exemplo, e tantos países pobres são pobres? Você tem seu povo pobre, sabe por quê? São na sua maioria pessoas cujo governo não criou estruturas que não servem apenas para o pessoas qualificadas, profissionais, mas ao mesmo tempo não tem espaço para sistemas que não função sobre habilidade. Isso não combina com habilidade. Por exemplo, a indústria do entretenimento não lida realmente com habilidade, embora haja parte da habilidade em isto. Como, por exemplo, jogar futebol, é uma habilidade, ok, mas primeiro você tem o talento e depois pode desenvolvê-lo. Você está comigo? Então você descobre que, por exemplo, atuar costuma ser um talento, mas também pode ser desenvolvido. O que pode ser como uma habilidade, agora você pode ir para a escola e tudo mais. Mas se o sistema realmente não oferece suporte ou oportunidades para esse tipo de área, ir ver o país pobre e ver quantos milhões de dólares Nollywood ganha, não estou falando de Hollywood em um ano, quero dizer Nollywood. Portanto, é uma habilidade adquirida. E uma das coisas sobre habilidades é que quanto mais habilidades você adquire, mais no sistema, na estrutura, você deve ganhar mais dinheiro. Por exemplo, você tem certificado escolar, tudo bem, você vai pagar de acordo com isso. Você tem BSc. Você é pago de acordo com isso, então você tem mestres, você vai para isso. Você tem doutorado, você vai ser pago, você tem outras certificações. Você está entendendo o que estou dizendo? Todas essas coisas são assim, o nível de habilidade que você adquiriu, pode influenciar quanto dinheiro você vai ganhar no sistema, dentro do sistema. Você está comigo? Muitas vezes negócios. Os proprietários são aqueles que apenas têm uma ideia. Ok, então eles construíram um negócio em torno disso. É por isso que você tem empresários. Você está comigo? Aqueles que têm talentos também constroem negócios com seus talentos. Você concorda comigo? Em torno de seus talentos, eles constroem um negócio em torno disso, é isso, já que é predominante. Mas aqueles que seguem as habilidades geralmente seguem o governo e as estruturas que foram criadas ou melhor, donos de empresas construíram um negócio em torno de uma ideia, então trazem pessoas que têm habilidades para fazer o quê? Para funcionar dentro desse sistema e, em seguida, como eu sempre digo, você não consegue nem trabalhar em um lugar sem você ter algum tipo de conhecimento do que você vai fazer. Eu sempre disse não que você estuda na escola, geralmente não quando você vai trabalhar. Muito poucos empregos fazem isso porque é algo como engenharia, então se você vai trabalhar em engenharia, empresa significa que você precisa daquele profissional de engenharia, mas algo como o setor bancário e algumas áreas, você é retreinado para lidar com o que eles estão seguindo. É muito diferente. O que você estuda na escola é totalmente diferente do que você está fazendo. A outra falei sobre contatos, mas mesmo que você conheça alguém e não tenha nada para oferecer, então não há nada, ou você vai oferecer serviços. Ok. Então o que você sabe agora está sendo usado. Conhecer pessoas e então isso te dá dinheiro. Não, é a solução que você terá. Eles o ajudarão a se tornar o quê? Noivo. Você está comigo? E até que isso seja feito, você não faz nada. Agora, os proprietários de empresas geralmente são você. Agora ouça isso. Todas essas coisas podem cair em duas categorias. Bens e serviços, tudo bem, bens e serviços. E é aí que os contatos caem muito. Bens e serviços. E alguns empresários fornecem, se você fornecer uma solução para o coronavírus, isso é bom. É um produto. Então você vende o produto, o que você está fazendo. Então, mas para você fornecer essa solução, há outro problema com muitas pessoas porque o desafio de entrar na manufatura você tem capital? E às vezes, você pode ter uma ideia brilhante, mas não tem dinheiro para começar.
E às vezes você vai ao governo ou ao banco, eles não estão dispostos a investir na sua ideia. Às vezes, muita política vem por causa da forma como o sistema é, o que, quero dizer, o governo pode ser, então eles não gostariam que você se tornasse uma figura dominante na economia. Então, você pode ter uma ideia, mas ninguém quer porque você não tem capital para começar a produzir aquilo. Produtos. Então, esse tem sido o desafio de muita gente. Como faço para entrar nisso? Tenho uma ideia, vendo ideia, mas não tenho o capital necessário para começar a produzir. Mas isso em si é mentira. Um dia eu falo sobre isso, mas hoje não, com certeza. Isso em si é uma mentira. Quem começou a produção com dinheiro? Lembre-se que dissemos, dinheiro é apenas pensamento. É uma forma de pensar. A maioria das pessoas que entraram na manufatura nos primeiros lugares, como conseguiram o dinheiro para começar a produzir? Novamente, você tem voltar a pensar nos negócios e isso nos levará a um dos assuntos mais importantes que terei que tratar. E o que isso significa é como levantar dinheiro. É uma coisa crítica, é uma coisa crítica. E obviamente não para este curso, mas você deve aprender como arrecadar dinheiro. Quando falamos de serviços, você está falando de fornecer outras soluções que não são produtos em termos do que as pessoas vão carregar, mercadorias que elas podem carregar aqui. Novamente, se você tiver uma solução, digamos serviço a ser prestado corretamente, e você já tem muita gente no mercado, vai ficar visível no mercado e depois conseguir uma sucata do mercado e ganhar algum dinheiro. Tudo isso nos levará a pensar seriamente sobre economia e eles estão lá. Mais uma coisa que temos que fazer nesta linha de presentes. Sim, dons são habilidades espirituais. Eu tento categorizá-lo ao longo dessa linha espiritual. Dons que fazem fronteira com essas áreas que chegam até nós com base em nossos encontros, nosso relacionamento com Deus. Você está comigo? E quando você lida com dons espirituais, em outras palavras, automaticamente, você volta para a área de fornecer soluções com base espiritualismo e então, quando você tem tais dons, pode ser explosivo. Pode lhe render muito dinheiro se você souber como construir negócios em torno de seu presente. E é aqui que penso muito. De pessoas falharam e nós também somos os pentecostais. Alguns líderes pentecostais fizeram um bom trabalho. Porque eles trouxeram negócios para coisas espirituais. Eles perceberam que também podemos fazer nosso dom espiritual da mesma forma que as pessoas fazem seus produtos no mercado. Porque a verdade é que todo mundo está vendendo alguma coisa. Se você tem um dom de profecia, uma unção para curar e ninguém sabe disso então você também vai morrer com aquele dom e então não terá lucro, não se beneficiará de nada com seu dom. Mas se você aprender para comercializar seu presente, então você terá um bom mercado, especialmente desde que esse presente seja entregue, desde que você tenha esse presente realmente capaz de produzir. Se foi desenvolvido para um valor comercial, o que é valor comercial? Isso significa que chegou ao nível em que as pessoas vão querer pagar para tê-lo. Agora, isso pode não estar vendendo seu presente. Você entende? Porque isso é uma coisa espiritual, é um dom de Deus. Você pode não vendê-lo, mas precisa ser sábio o suficiente. É onde muitos ministros estão com problemas e muito poucos que souberam disso estão conseguindo. Você está comigo? Porque eles têm aprenderam a construir negócios em torno de seu dom. Eles aprenderam a comercializar esse dom. Oh, isso é algo que você acha que eu deveria lidar com? Alguém falou comigo. Uma mulher de Deus e de Abuja falou comigo ontem à noite e ela está sofrendo. E então é parte da coisa, decidimos estar trabalhando para resolver.
Ela estava reclamando comigo que eles estão fazendo com ela e tudo isso, e eu sabia que ela precisava do que estávamos fazendo. O que começamos a implementar para resolver esse problema? Acabei de dizer a ela: você precisa encontrar outro horário para falar comigo e posso convidá-la para uma conferência. Você senta aí e aí você cadastra um curso. Eu posso fazer uma didática e colocar lá e você se inscreve ou se inscreve. Assim eu sou. Lucrar com minha sabedoria em vez de apenas ficar sentado conversando com seu telefone é isso. Não dá dinheiro para mim. Mas é minha sabedoria, é meu conhecimento. Então você tem que aprender a construir isto. Existem coisas básicas que você precisa em relação ao presente. Número 1. Você precisa que o presente tenha valor comercial, de bom valor. Palavras que entrega bem, fornece a referida solução. E número 2. Você precisa aprender a comercializar esse presente e isso é tudo o que é preciso. 1. Da chave para fazer isso em nosso tempo agora é a mídia. Antes é bem desafiador porque antes de ir para o rádio ou para a rádio estatal ou para a TV custam muito. Portanto, muitas pessoas não fazem isso. Tudo bem. Mas agora temos uma mídia mais econômica, que é o que chama as redes sociais. Algumas delas você coloca seu conteúdo por aí gratuitamente. É fácil comercializar o que você tem e o dinheiro entrará porque as pessoas pagarão por isso. Eu penso. É aqui que seremos concluídos neste mesmo módulo. Tudo bem. Então, acho que agora você já entendeu o entendimento básico de como ganhar dinheiro. É basicamente aprender a saber o que você tem e como isso se encaixa nas necessidades da sociedade. E não apenas isso, mas uma vez que você tem, identificou as necessidades e identificou a solução que você tem, então você sabe que a interação destes 2 é o que produz dinheiro, mas porque você pode não ser o único que tem a solução e tudo mais. E mesmo se você for o único, você tem que aprender a construir um negócio em torno, comercializá-lo, proteger sua solução, comercializá-lo e fazê-lo de forma escalável para que continue gerando receita para você. E isso é apenas o que é preciso. Uma vez que você faz isso, você é bom para ganhar dinheiro e o dinheiro vai te responder tranquilamente. Bom, é isso hoje.